Liconine. A subfamília Liconine hoje, ela engloba 3 grupos que eram antes subfamílias, né? O primeiro, né, a primeira tribo, então, que é a tribo Liconine, que é a tribo nominal da subfamília Liconine, são os helicônios e seus parentes, que a gente conhece tão bem. As lagartas desse grupo, majoritariamente, comem Passifloraceae. Desconfio que poucas exceções podem ter erros aí misturados. Sabe alguma coisa sobre isso, Lucas? De registros coerentes fora de Passifloraceae? Não, eu acho que... Acho que é, né? Basicamente é isso. O grupo Heliconine mesmo é exclusivamente neotropical, porque as espécies que eram de Heliconine, né, quando era subfamília, da Ásia, por exemplo, hoje estão num outro grupo, são protegidas quimicamente por uma substância, né, que é glucosídeo cianogênico. Basicamente, se ele for comido, ele libera cianeto. Participam de diversos anéis miméticos, são importantes, são modelos também, tá? Os Heliconine. A maioria também é típica de floresta úmida, mas aqui tem muitas espécies de ambientes abertos e até de ambiente seco, não do gênero Helicônios, mas tem. E aqui vem o gênero Helicônios, cujos adultos se alimentam de pólen. Esse é o único grupo de borboletas que se alimenta de pólen. Isso é muito importante nesse grupo. Porque pólen, primeira coisa, como é que o pólen é duro, não é? Não são bolinhas? Como é que um animal que só toma líquido por canudinho come pólen? Quem não sabe, tem que fazer uma hipótese só para a gente discutir. Não é sugando bolinha por bolinha, não. Pólen é uma das proteínas mais duras que existem também, não é? Não fica milhares de anos ali no fundo do lago, a gente não tira pólen fóssil para fazer. Então, como é que vocês imaginam que eles se alimentam? Eles fazem, mais ou menos, não é bem uma enzima, mas não deixa de ser, né? Eles soltam saliva, vão formando uma bolota úmida de pólen, dá pra ver, inclusive em algumas fotografias, acho que uma das fotos que eu tenho dá pra ver bem isso. E aí o pólen vai sendo digerido externamente, vai soltando aminoácidos e eles podem se alimentar. Aí vocês pensam bem, vocês estão procurando pólen, que tem muita proteína, para se alimentar de aminoácidos, eles não estão só pondo gasolina no tanque para rodar até morrer, né? Muitas borboletas de vida curta comem néctar, que é açúcar é só energia. Eles estão indo atrás de uma fonte de proteína, né? Que são construtores, quer dizer, eles querem manter o corpo funcionando. E de fato é por isso que os helicônios, como eles têm acesso a essa fonte de proteína, eles são os campeões em longevidade entre as borboletas. Então, facilmente, eles duram no campo 4, 5 meses. E aqui no borboletário da Santa Genebra, não sei se a Jorge já ouviu falar, teve um helicônio zetina que durou quase 1 ano. Foram 11 meses no borboletário. Tudo bem que era dentro de uma, né, protegido. Mas 11 meses um adulto durou. E se for uma fêmea, ela vai pôr ovo a maior parte da sua vida. Isso tem implicações enormes para a ecologia desse grupo, que é muito interessante, que eu sugiro que vocês leiam sobre helicônios. E por isso, não obstante, talvez é o segundo grupo de insetos mais estudados depois do grupo de drosófilo. Sabe-se quase tudo de helicônios. Então sabe, não tem o que fazer ainda? Tem muito o que fazer. Sabe-se muita coisa, mas ainda assim o que tem de trabalho a ser feito é uma novidade. Então está aqui, tá? Os helicônios, Heliconine, esse é o helicônios, esse também, isso é o Aedes, Dryas, Philetra, outros helicônios. Tá bom? Próximo. Aí vem a outra tribo que é muito conhecida da gente, que é a Creine. A Creine é uma família também, é uma tribo de borboletas que come de tudo. Mas de novo, cada espécie come uma única planta. Tem uma creia que dizem que come um monte de coisa. Eu não sei se é verdade, é um bicho da África, não tem acesso a conseguir olhar a veracidade da informação. Mas o que a gente conhece, e do que é bem estabelecido, cada espécie come uma família de plantas, às vezes um gênero. No caso dos neotrópicos, a gente só tem os gêneros Actinote e Altinote. São muito conhecidos, porque são muito comuns em áreas urbanas até. Mas o grupo ele é pantropical. E a maior diversidade é na África. A África tem muitas espécies, mas muitas, de vários gêneros, provavelmente. Falta uma revisão adequada. Se mostra a filogenia, vocês vão falar assim, não, isso não é um gênero só. Eles têm Lacreia e Bematistes. Não, tem muito mais coisa para descrever, é uma bagunça, tem espécies muito difíceis de se diferenciar. E hoje não tem mais ninguém trabalhando com esses bichos da África. Ainda tem um senhorzinho lá, o seu Pierre, no Museu de Paris, que trabalhou muito com esse gênero. Ele já tem 90 anos, ele vem de uma outra geração e ninguém herdou isso. Então, alguém da África
ou colaborando com alguém de lá, tem que trabalhar com isso no futuro. Nos neotrópicos a gente só tem 2 gêneros que já dão muita confusão. O gênero Actinote, que é muito difícil de identificar, especialmente fêmea, e o gênero Altinote, que basicamente é dos Andes e até América Central. Assim como os helicônios, elas são protegidas por glicotídeos cianogênicos e participam de vários anéis miméticos, mas anéis miméticos diferentes. Elas não estão geralmente envolvidas dos mesmos anéis miméticos de heliconine e tomine. Tá bom? Vocês vão ver por quê, porque o padrão de cor é outro. São comuns em todos os hábitats e existem muitas espécies associadas a habitat aberto, borda da área do campo, então na região do Pampa, dos campos de altitude, no sul do Brasil e na Mantiqueira, tem espécies típicas desse ambiente. E a maior riqueza é concentrada em montanhas, é um grupo tipicamente de áreas altas. Então na Amazônia toda, basicamente só tem uma espécie, que ocorre em alguns poucos lugares. É uma subespécie de Actinote perene. Aí você chega no sudeste do Brasil, numa região como a Serra do Mar, aqui em volta da gente, ou a da Mantiqueira, você pode ter aí 17 espécies ocorrendo. E nos Andes, no caso de Altinote, 17 a 20 espécies numa mesma região, voando, às vezes podem estar na mesma planta, ou pelo menos em hábitats diferentes. Aqui é de brejo, não vai estar junto com a de floresta, mas estão ali a 100 metros de distância. Então, de 600 a 2.000 metros é o pico de diversidade desse grupo, é um grupo de montanhas. Daqui a diversidade. Altinote, 2 Actinote, espécie ameaçada, o professor vai falar sobre isso depois. E aqui toda essa diversidade dos Acreini da África. Isso aqui é outro gênero que hoje considera-se Acreini, não parece muito com isso tudo, né? São as Vindula. A Ginine é outro grupo que está presente em todo o planeta, mas a diversidade é muito baixa nos hábitats tropicais. Tanto é que no Brasil tem apenas um gênero, que é o gênero Euctorieta, com 2 espécies. São protegidas quimicamente também por glicosidis cianogênicos, se alimentam de algumas espécies de plantas, mas especialmente violácea e também passiflorácea. Então essa comum é a Euctorieta egésia, né, que come turnera. Algumas populações dos Estados Unidos e na América Central parecem que comem naturalmente uma espécie de passiflora. E a maioria dos arginines são típicas desse ambiente aberto. Poucas espécies de floresta úmida mesmo, né? Ou de floresta fechada. Tem muitas espécies que são desses campos, dos famosos meadows, né? Que são aqueles hábitats abertos floridos que tem na Europa. Então é de ambiente aberto. Então a arginine, via de regra, muitas delas têm esse padrão aqui, fundo laranja cheio de pontinhos pretos, tem algumas variações. E esse aqui, que era a Pardopsis, punctatíssima, tipicamente nos livros vai estar como uma Acreini, mas a morfologia das moleculares mostram que Pardopsis é uma arginine.